Por isso que eu trago aqui o Larry Hoster, Liberal Mind, que tem a tradução em português como a mente esquerdista. Ele fala, esquerdismo hoje em dia virou uma espécie de doença mental. A gente está vendo coisas muito esquisitas. O Jonathan Haidt, que é um cientista, um acadêmico, ele não é conservador, ele é um liberal clássico, até com uma visão mais progressista em muitas coisas. Se eu não me engano, eu já li 2 livros dele, ele é a favor de aborto, por exemplo, ele não é um conservador. Mas ele faz pesquisas científicas. E ele concluiu que as pessoas mais à esquerda têm uma tendência maior a doenças mentais, corroborando a tese do Larry Rost. Então, tem um vídeo aqui interessante, que eu não sei quem é a pessoa, numa entrevista com o Perini, né, resumiu bem a pesquisa do Haidt. Quanto mais à esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Jonathan Haidt, ele fez uma análise de perfil psicológico, ideologia política e religião nos Estados Unidos inteiro. E a conclusão do Jonathan Haidt, né, eu vi ele falando, e foi meio engraçado, porque eu comecei a rir, né, porque pra mim tava meio óbvio. Ele percebeu o seguinte: quanto mais à esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Isso o Jonathan Haidt sequer é um cara da direita nos Estados Unidos, e sequer ele é um cara extremamente religioso. Só que ele falou, ó, a pesquisa é clara, não tem o que falar. Quando você vai indo pra esquerda e você vai perdendo religião, então a mulher jovem, ultra progressista e zero religião, é a maior incidência dos Estados Unidos de problema psicológico. É uma incidência de mais de 50%. Aí você vai pro outro extremo e tem, assim, homem de direita religioso. O cara virar direita sem religião não tem um efeito tão grande na saúde psíquica, mostra o estudo dele, mas quando você combina os dois, a incidência se torna quase mínima. E aí você soma fatores como família, emprego, então se o cara tiver uma família estável, com um bom emprego, de direita e com uma religião, a chance dele ter problemas psicológicos é muito, muito pequena. É louco isso, né? Porque entre militante ideológico, doença psíquica e possessão diabólica, existe uma intersecção razoável, assim, de comportamento. Eu falo, pô, Guilherme, como assim? Por exemplo, aquela moça que o Trump ganhou, ela ficou gritando histericamente por 1 hora, sei lá, ela tá só gritando. Então, isso não é muito diferente de você assistir um filme O Exorcista, assim, você tá vendo a mesma experiência. Ela não girou o pescoço, sem dúvida, ela não fez isso, mas você vê o padrão da histeria, o padrão do descontrole sempre mirando pra baixo. E você vê o padrão da sanidade, da estabilidade, sempre mirando pra esse princípio de ordem. Ordem eterna, né, que de alguma forma é uma entre outras, tradução para Deus, né? Então as pessoas vão se afastando de Deus, as pessoas vão se aproximando de seitas esquisitas, digamos assim. Bom, falando um pouquinho mais dos Estados Unidos, né, ele mesmo postou como começou, né, a mugshot dele, o dia que ele foi fichado lá na polícia, e agora, pela segunda vez, né, a personalidade do ano na revista Time. O que não quer dizer apoio, a revista Time já colocou Hitler na capa, né, Greta Thunberg, sei lá, mas a história de superação do Donald Trump é muito impressionante. E talvez a melhor comparação seja mesmo a trilogia da Guerra nas Estrelas, né? A Nova Esperança, quando ele vence de forma muito surpreendente em 2016, né? E gera como reação o choque inicial e depois o golpismo do sistema.